Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Informação? Jornal das Duas, com a edição da Laura Figueiredo. E Laura, o Ministro da Defesa anunciou hoje o maior investimento de uma vez só nas Forças Armadas. É um investimento de quase 6 milhões de euros. Em causa está a candidatura formal de Portugal ao Programa Europeu de Empréstimos para a Defesa, SAFE, aprovada na sexta-feira em Conselho de Ministros. Esta manhã, nas cerimónias do 1º de dezembro, na Praça dos Restauradores em Lisboa, Nuno Melo detalhou o investimento que promete que vai também alavancar a economia nacional. Ontem lançamos o maior programa de investimento de uma só vez nos 3 ramos das Forças Armadas. 5,8 mil milhões de euros mobilizados para a aquisição de navios, veículos blindados, satélites, defesas antiaéreas, reservas de munições, drones, muito mais, para que as Forças Armadas, dentro e fora, continuem a fazer aquilo que se espera delas, ao serviço da pátria e do povo e do lado dos nossos aliados. Um investimento que também alavancará a economia nacional e chamará as indústrias nacionais, que serão envolvidas na produção destes equipamentos e na manutenção destes equipamentos ao longo de todo o seu ciclo de vida. Nuno Melo remete para os próximos dias mais detalhes sobre os equipamentos em que Portugal vai investir no âmbito deste programa europeu para a próxima década. Esta foi uma cerimónia que contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, a última enquanto Presidente da República. Já o Primeiro-Ministro não esteve presente e ouviu por isso críticas por parte de José Ribeiro Castro, antigo líder do CDS, que diz também sentir-se embaraçado por ter votado na AD. O panorama de declínio dos apoios governamentais não é só de agora. Vem de governos anteriores desde há 25 anos. Tínhamos esperança, porém, de que agora fosse definido um quadro novo. Apesar dos nossos esforços, isso não está a acontecer. O governo responde à indiferença com indiferença. Perdoar-me-ão se vos disser que antes poderia refugiar-me na ideia de que não tenho culpa, não votei PS. Mas agora embaraço-me ao dizer aos meus botões, eu tenho culpa, eu votei AD. José Ribeiro Castro, que é também atual presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e que discursou por isso nas cerimónias do 1º de dezembro, onde criticou a ausência de Luís Montenegro, conta que encontrou uma senhora que queria levar um presente ao Primeiro-Ministro e que ficou desiludida por não o encontrar. Ó, Sr. Ribeiro Castro, vim para aqui toda contente e já estou chateado. Vou-me embora. Fica aqui com isto e se estiver com o Sr. Primeiro-Ministro, dê-lhe esta bandeira com os símbolos 900 anos. O Sr. Ribeiro Castro deve ter muitas, mas esta era minha para o Sr. Primeiro-Ministro. E digo também outra coisa da minha parte. Não deve faltar onde faz falta. No dia que representa a independência de Portugal, não vejo coisa mais importante para o Primeiro-Ministro do que estar na celebração da independência de Portugal. José Ribeiro Castro, antigo líder do CDS, com duras críticas ao Primeiro-Ministro. E João Coutinho de Figueiredo alerta para a necessidade de acautelar a situação de mais de 500 mil portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela. Um alerta deixado na sequência do bloqueio aéreo determinado pelos Estados Unidos à Venezuela. À margem de uma ação de campanha no Porto, o candidato presidencial lembra a quantidade de portugueses no país. Ainda assim admite que o Presidente da República e o Ministério dos Negócios Estrangeiros têm tomado precauções. Há mais de meio milhão de portugueses e de lusodescendentes cuja situação tem que ser acautelada. Portanto, antes de grandes declarações ou proclamações sobre o que é o direito internacional e as intervenções que qualquer país pode ter sobre outro, ter a certeza, e isso, devo dizer, com algum agrado, que parece-me que quer o atual Presidente da República, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem feito a preparação necessária para que essa comunidade esteja minimamente salvaguardada, sendo certo que aquele número de pessoas não poderá ser objeto de evacuação, por exemplo, portanto tem que ser acautelado de outra forma, sabendo, por exemplo, exatamente o que é que pode estar em risco nesta fase e em que zonas, em que regiões da Venezuela. João Coutinho Figueiredo falou ainda sobre a revogação da licença da TAP para voar no espaço aéreo da Venezuela e deixa críticas tanto ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como ao Partido Comunista Português. Acho que é um abuso, mais um de Nicolás Maduro, que é onde já não se surpreende, e que tem conduzido a uma oposição interna
cada vez mais vocal, incluindo de alguns que no início apoiavam a sua ditadura, como o Partido Comunista Venezuelano, que já fez críticas até ao Partido Comunista Português de não perceber o que está a passar na Venezuela. Portanto, mais uma vez, o nosso Partido Comunista Português a ser muito lento, a sentir os ventos da história e não se pôr do lado certo da história. Candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal em declarações aos jornalistas durante uma visita ao mercado de Natal da Cordobaria, no Porto. E morreu Manuel Pedro, histórico militante do Partido Comunista Português, aos 94 anos. Uma notícia avançada pelo partido em comunicado. Manuel Pedro foi um dos fundadores e dirigentes do Cineclube Imagem e fez parte da delegação de jovens portugueses que foi ao 6º Festival Internacional da Juventude e dos Estudantes em Moscovo em 1957. Esteve preso durante 11 anos no período do Estado Novo. Foi libertado do Forte do Peniche logo depois do 25 de abril, altura em que assumiu tarefas na Organização Regional de Lisboa. Manuel Pedro foi ainda membro do Comitê Central do PCP entre 1974 e 1988. O partido sublinha que Manuel Pedro é um exemplo de coragem, frontalidade e firmeza, exemplo de um militante inteiramente dedicado aos interesses dos trabalhadores e do povo. E Laura, vamos agora ao debate de ontem à noite entre João Coutinho Figueiredo e António Filipe. Na análise, Liliana Reis acusa o candidato apoiado pelo PCP de ter usado um argumento populista e miúpe. Já João Ferreira considera que houve momentos de frente a frente que deixaram Coutinho Figueiredo atrapalhado. O debate entre os candidatos apoiados pelo PCP e pela Iniciativa Liberal aconteceu ontem na SIC. A Rádio Observadores, Liliana Reis, em representação da candidatura de João Coutinho de Figueiredo, considera que António Filipe não foi correto ao dizer que o liberal representa apenas 1% da população e aponta que o candidato usou um argumento populista. O ponto em terem dito que apenas fala para 1% da população é afastar toda a classe média em Portugal e mais toda a classe que neste momento está com salário mínimo e que ambiciona mais a nível dos seus rendimentos gerais. Então creio que foi um argumento populista, este de António Filipe. Populista e miúpe. Já João Ferreira, que apoia a candidatura de António Filipe, considera que Coutinho sentiu a necessidade de se afastar das próprias posições. Foram momentos que deixaram Coutinho Figueiredo algo atrapalhado, diria assim. Sentiu a dado passo necessidade de se afastar das suas próprias posições, ao dizer várias vezes, bom, eu penso isto, mas se por acaso fosse eleito Presidente da República, isto não interessa nada o que eu acho. E, portanto, foi demonstrativo de uma dificuldade que Coutinho Figueiredo sentiu quando confrontado com António Filipe. João Ferreira, ouvido no Explicador desta manhã, em debate com Liliana Reis. Na atualidade internacional, o presidente francês vai esta semana a Pequim pedir a Xi Jinping para que pressione a Rússia a aceitar um cessar-fogo. Uma informação avançada pela imprensa francesa que cita um comunicado. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês considera que a China pode desempenhar um papel essencial, diz contar com Pequim, membro permanente do Conselho de Segurança, para pressionar a Rússia. Uma decisão conhecida no dia em que Volodymyr Zelensky e Emmanuel Macron estiveram reunidos em Paris, esta manhã, na 10ª visita de Zelensky à capital francesa desde o início da guerra. O encontro durou cerca de 1 hora e para esta tarde está marcada uma conferência de imprensa conjunta. Hoje estão também reunidos em Bruxelas os ministros da Defesa da União Europeia para discutir o apoio militar para a Ucrânia e o plano de paz mediado pelos Estados Unidos. A reunião é encabeçada pela alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e política de segurança, Kaja Kallas, que, à entrada do encontro, reforçou o apoio à Ucrânia nesta fase que considera muito difícil e acusou também Vladimir Putin de não querer parar com a guerra. É evidente que a Rússia não quer a paz e, por isso, temos de tornar a Ucrânia o mais forte possível para que esteja pronta para se defender neste momento muito difícil. Esta pode ser uma semana crucial para a diplomacia. Ouvimos ontem que as conversações nos Estados Unidos foram difíceis, mas produtivas. Ainda não conhecemos os resultados, mas hoje vou falar com o Ministro da Defesa da Ucrânia e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Kaja Kallas, antes do encontro dos ministros da Defesa europeus em Bruxelas. Nesta altura está também uma delegação norte-americana a caminho de Moscovo. Para amanhã está agendada uma reunião entre o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e Vladimir Putin. Notícia de fecho do Jornal das 2.